Boa tarde. Eu hoje vou estar presente aqui com vocês virtualmente para falar sobre as últimas unidades que nós estudamos. Na outra webconference, nós falamos da primeira, segunda, terceira e quarta unidade. Então, o nosso foco hoje será da quinta à oitava unidade. Então, nós vamos falar cada uma delas paulatinamente, certo? Então, vamos para a próxima, a primeira, né? Que é a quinta, na verdade. Então, conseguimos dar o slide. Não estou encontrando aqui como eu exibi o slide. Como que eu faço para... Tudo bem? Tudo bem. Oi, Leandro. Para descer o slide. Aqui. Ficou nessa página, tá gravando. Para outra página. Isso, está gravando, inclusive, isso. Aqui. Aqui. Nessa setinha. Toda hora aí. Isso. Tá ótimo. Bom, então, agora, iniciando, né, a unidade 5, os ambientes de aprendizagem. Tem uma citação aqui da unidade que eu escrevi para vocês, que resume, praticamente, quais são os ambientes de aprendizagem. O espaço educativo deve favorecer às crianças inúmeras possibilidades de expressarem o que pensam, sentem e sabem através de múltiplas linguagens, pelo olhar, movimento, gesto, choro, mímica, fala, desenho, pintura, modelagem, escultura, música, canto e a própria escrita da criança. Na verdade, o espaço físico e o espaço educativo compõem os ambientes de aprendizagem. Então, esse espaço físico ele tem que ser preparado para atender a criança, para que ela possa desenvolver todas essas linguagens das quais nós acabamos de falar. Então, há que se ter uma preocupação essencial com o espaço onde trabalharemos pedagogicamente com as crianças. Nesse espaço, nós precisamos perceber a importância da organização do espaço e tempo e do espaço físico. Então, assim, é o espaço-tempo, o espaço físico, o espaço pedagógico que acontece na educação infantil. Para perceber a importância, para que essa importância se torne efetiva, o professor precisa dominar alguns procedimentos para a organização de tais espaços. E também, além desses espaços que geralmente são internos, pensar em atividades ao ar livre, que possibilitem contribuir para o desenvolvimento da educação infantil. O espaço ao ar livre é um espaço onde, além da grandeza dessa liberdade que você concebe no espaço ao ar livre, é até mais saudável para a criança que pode correr. Geralmente, um espaço ao ar livre é um espaço mais aberto. Agora, vamos dizer, mas na escola não tem, é um quintalzinho pequeno, essas escolas privadas, que são praticamente uma escolinha assim, de quintal mesmo, né? Mas São Paulo é recheado de praças. Nós estamos falando de São Paulo, de outros lugares próximos, melhor ainda no interior, tem mais espaço ainda, mas sempre tem algum espaço fora
da escola. E por que não sair fazer um passeio com as crianças, né? Como dizia o Frenet, a aula passeio é super bem-vinda. Nós chamamos hoje de excursão, de estudo do meio. Então, montar aulas fora do espaço sala de aula é muito importante, né? Também dominar alguns procedimentos a serem adotados no período de adaptação das crianças à escola de educação infantil. Como vocês já viram na unidade, esse é um espaço de tempo que deve ser muito bem pensado, não só pelo professor, mas desde a gestão da escola, né, os outros funcionários que contribuem para esse trabalho pedagógico. Então, absolutamente temos que preparar todos da escola para receber as crianças. Isso significa reunião anteriormente, reunião com os pais, para que os pais contribuam nesse processo, e aí nós teremos possibilidade de, nessa combinação, nesse planejamento anterior, adotar procedimentos que colaborem para esse período de adaptação. A maioria das vezes, as crianças que dão trabalho nesse período são crianças cujos pais estão inseguros com a estadia deles na escola. Cabe a nós, que trabalhamos na escola, convencê-los de que não precisam ter essa preocupação. Isso já é meio caminho andado. Que é o espaço físico. A estrutura física, propriamente dita, as questões estética e de aparência, nada melhor do que um lugar bonito, um lugar esteticamente agradável. É preciso que se pense, esses alunos são provindos de onde? Para propiciar um nível cultural que seja compatível com a realidade dessas crianças. E se não melhor, por que não melhor, né? Agora, nunca inferior. Os materiais pedagógicos devem ser muito bem escolhidos, e não só os materiais, objetos, brinquedos, principalmente quando se fala da educação infantil, nós temos que pensar em brinquedos, mas principalmente móveis à altura da criança, plantas para que o ambiente fique mais agradável. Quanto ao espaço educativo, então nós vamos pensar em momentos em que essas crianças interajam entre si, nós temos que pensar em momentos de exposição desse material, de expor os trabalhos das crianças, né? Então, não seria uma exposição oral, não cabe na educação infantil uma aula como esta aqui que eu estou falando, de expositiva, uma aula tradicionalmente, que não é tão tradicional assim, porque é online, mas que não deixa de ser uma webconferência, aquela aula expositiva que o professor dá presencialmente, né? E nesse espaço, você tem que prever estilos diferentes, ritmos diferentes das crianças. Também, ao planejar, o tempo em que essas atividades ocorrerão devem ser previstos, né? Você tem que premeditar no planejamento, é para isso que ele existe, quanto tempo as atividades durarão. Isso não quer dizer que vai ser seguido à risca, mas que tenha mais ou menos esse tempo. E que tenha, seja compatível com a faixa etária da qual você está preparando para receber. Esse espaço educativo, ele deve ser possível de mostrar a satisfação, de expressar satisfação por ele. E, enfim, as atividades que são desenvolvidas compõem esse espaço educativo. Então, acho que, em linhas gerais, é isso que nós tínhamos a falar da unidade 5. Ainda ao ar livre, eu já falei um pouquinho, né, da possibilidade de movimento, sensações, liberdade, criatividade. De preferência, se encontrar um gramado, que coisa mais gostosa, né? Para as crianças até rolarem nesse gramado. Esse ambiente tem que ser natural e vai causar, sem dúvida nenhuma, um bem-estar psicológico.
No espaço livre, a criança tem possibilidade de escolher caminhos. Escolher caminhos é, inclusive, alguma coisa que se tem que aprender na vida, né? Qual é o melhor lugar por onde nós vamos? Literalmente, ou então, quando você tem que fazer outros tipos de escolhas que não deixam de ser caminhos, né? Plantas ao ar livre vão ser muito bem, inclusive para a saúde infantil. E deixá-los brincar livremente, mesmo que se tenha planejado algumas brincadeiras, mas é importante que eles consigam pôr em prática toda aquela possibilidade que eles têm de fazer de conta aqui. Então, como eu escrevi aqui, que delícia, né? Um ambiente educacional ao ar livre. No período de adaptação, esse desafio de entrar na escola, o tchau para a mamãe, é difícil. Então, é esse momento que nós preparamos com todas as pessoas da escola. Nós temos separações que são inevitáveis na vida. Desgrudar da mamãe é uma delas. E não tem problema que seja cedo. A mamãe é necessária, e muito, mas nada que não possa passar momentos longe dela, né? Então, para isso, como eu já disse no início, envolve pais, funcionários da instituição, mas o professor, ele tem que ser o principal mediador desse processo. Ele tem que propor as atividades, ele tem que estar antenado com os outros funcionários da escola. E as atividades propostas têm que ser sempre com atitudes positivas e nunca com possibilidades de castigos ou de qualquer coisa que amedronte mais a criança. Deve-se ter muito claro o que será feito nesse período. A seguir, então, vamos para a unidade 6. E aí, então, o que é a pré-escola? A escola é um espaço de brincadeira. Então, vamos falar sobre ela, a brincadeira. As atividades que serão desenvolvidas nesse espaço educativo devem ser lúdicas, somente lúdicas. As atividades pedagógicas, elas serão também feitas pelas brincadeiras, né? Então, é brincando que se aprende. Então, não pode se esquecer o lúdico no processo da educação infantil. Mas algumas escolas acham que também tem que ter aprendizagem e acreditam que para aprender precisa se esforçar. Vocês já viram no referencial da unidade 1 e a gente já sabe que o desenvolvimento da criança acontece por meio do lúdico. Então, o jogo, a brincadeira são recursos do desenvolvimento da criança na educação infantil. Ela só se desenvolve por meio deles, né? Então, como que é o jogo no processo de aprendizagem? Essa aprendizagem, através do jogo, ela acontece por meio de motivação, estímulo e criatividade com prazer. Existe um papel fundamental do jogo na constituição das representações mentais. Tudo que se faz com prazer é muito mais agradável. Então, se você está jogando, já tira aquela coisa de que está na escola. Se eu estou jogando, eu estou numa área de lazer. Isso não quer dizer que a brincadeira só subsista pelo lazer. A criança gosta da atenção que ela tem que prestar para jogar. Ela gosta, nos momentos que ela precisa imaginar, criar situações inusitadas para poder sair-se melhor desse jogo. E ela gosta da comunicação que o jogo traz. Então, é fundamental que você crie momentos do jogo na educação infantil. Mas acontece que tem um probleminha. Os jogos eram, ou são ainda,
muitas vezes são ainda utilizados nas escolas apenas como recreação, isoladamente e desvinculados de objetivos. Nós sabemos hoje que mesmo a brincadeira do faz de conta, que é o jogo simbólico que a criança faz espontaneamente, é um jogo, é uma representação simbólica, mas ela tem esse objetivo, principalmente, de que a criança possa, pela sua imaginação, pela sua criatividade, motivada por aquele ambiente, ela brincar para aprender, né? E quando ela brinca, mesmo sem orientação do adulto, ela, além de estar muito feliz, ela está testando o seu conhecimento e se preocupando com nós. Ela transforma e produz novos significados ao brincar. O jogo é sempre uma brincadeira com regras. Quando ela vai brincar faz de conta que qualquer vai inventar uma história com os amiguinhos, a primeira coisa que eles fazem é o seguinte: você vai ser o papai, eu vou ser a mamãe, e você vai ser o filhinho. Ou então, eu vou ser o médico, você é a enfermeira, e a tal criança, o paciente, ou diversos pacientes, e agora o médico vai examinar, agora vamos trocar, eu vou ser o médico. Então, isso são regras criadas, atribuição de papéis que elas exercem, entendendo o mundo adulto. Então, a criança brinca para entender o mundo adulto, né? O jogo adota regras ou adapta cada vez mais a imaginação simbólica aos dados da realidade, sob forma de construções ainda espontâneas, mas imitando o real. Então, o jogo simbólico ele é extremamente importante por conta desta questão. Ele dá asas à imaginação e simboliza aquilo que a criança quer aprender. Mesmo que seja espontâneo, ela está imitando o real. Ela dá outros sentidos aos objetos, ela dá outros sentidos a jogos gestuais ou jogos, as regras que ela dispõe para esse brinquedo, de sua própria ação ou da imaginação. E aí, esta é a composição do jogo simbólico ou das brincadeiras de faz de conta. Bom, e todas as outras brincadeiras também são super importantes quando elas têm objetivos pedagógicos, mas o próprio professor monta regras e dá essas regras às crianças. Às vezes, uma consigna de uma atividade, quer dizer, uma combinação sobre como será feita uma atividade, elas são regras. Além de tudo, tem um aspecto moral, que é acostumar crianças pequenas a submeter-se às regras, a esses combinados que devem ser cumpridos. As regras não devem ser rígidas, mas as que forem feitas devem ser seguidas como foram previstas, né? Vamos agora, então, para a unidade 7, que já está na tela, que é a família e a escola. Quando nós trabalhamos com crianças pequenas, as crianças que estão na educação infantil, e considerando a educação infantil, desde as crianças que vão com meses da escola, que vão para os ambientes que nós chamamos de creche, mas que hoje a gente tem todas as classes e diferentes atribuições, né? Atribuições a essas divisões da educação infantil como se fossem grupos. Há atribuições como se fossem jardim X, jardim 1, jardim 2, né? Berçário, maternal, tem alguns nomes por aí que eu acredito que agora com essa exigência, vocês sabem, né, que a educação infantil passou a ser, a partir dos 4 anos, as crianças devem estar na escola até 2016. Então, acredito que vão uniformizar, assim como tem ensino fundamental 1 e ensino fundamental 2, né, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo ano, será uma nomenclatura única para a federação.
Mas, por enquanto, existem diversas nomenclaturas. Seja com que idade for, com a atribuição de nome, né, atribuído a esse período escolar, a importância da família é indiscutível. Quanto menor a criança, mais importante essa, vamos dizer assim, interação família e escola. É super importante que esse trabalho seja feito junto, né? A criança é uma só, então a opção educacional ela deve ser escolhida pela escola e oferecida aos pais no início das atividades ou antes da matrícula, inclusive, para que eles escolham se é esse mesmo local que eles querem que seus filhos frequentem. Porque a gente sabe que, apesar do MEC propor uma linha de conduta, uma linha educativa, existe uma diversidade aí de práticas e concepções que estão subjacentes e que não são as que são propostas pelo MEC. A gente sabe disso, infelizmente, né? Bom, as instituições de educação infantil vêm se tornando cada vez mais necessárias como complementarização da família. Essa é uma declaração mundial da educação para todos. E, justamente por isso, que no Brasil ela passa a dar obrigação aos pais de mandar as crianças a partir dos 4 anos na escola. É uma lei do dia 4 de abril de 2013, que passa a valer, né, passa a vigorar, e que deve ser, tornar-se efetiva para todos a partir de 2016. Considera-se esses 3 anos de implantação da lei, né? É um acolhimento que garantirá a qualidade da adaptação da criança à escola. E que em tal processo estão envolvidos a criança, a escola e a família. Nós acabamos de falar na unidade 5 sobre isso, né? É muito importante que a família e a escola devam compartilhar a educação da criança com a creche e com a pré-escola, com qualquer ambiente de aprendizagem que a criança esteja nessa faixa escolar do 0 aos 5 anos. A escola cabe um planejamento dessa adaptação, como nós já falamos. E principalmente quando se trata de acolher crianças especiais, lógico que esse acolhimento deve ser especiais, porque esses pais também são especiais, né? Então, há que se pensar muito como se trata a família. Há escolas que chamam pais para reuniões e fica uma coisa chata, uma exposição de regras da escola, de coisas não interessantes, ou então ficar falando de disciplina, coisa que se tem algum problema, busca-se as crianças para que essas crianças possam conversar sobre essas crianças diretamente com os pais, e não numa reunião que estejam diversos pais. Conversas sobre o comportamento da criança são conversas individuais. Bom, essas reuniões devem servir principalmente para discutir o currículo da escola. Contar para os pais como que é esse currículo. Agora, vamos fazer algumas atividades, vamos deixar essa reunião mais agradável. As atividades com as crianças são atividades gostosas. Pais adoram estar no lugar das crianças, sentir o que seus filhos sentem, como é que essas atividades são desenvolvidas. Nada melhor do que fazê-las. Preparar boas-vindas, ter reuniões para preparar boas-vindas às novas crianças e discutir os projetos, discutir pesquisas. Também fazer reuniões com os pais para organizar integrações da escola com a família e celebrações, né?
algumas celebrações que são feitas, como o Dia das Mães, mesmo e preparando que sempre uma mãe é mãe, a mãe não precisa ser a mãe biológica, mãe não precisa ser simples. Há diferentes modalidades de mães hoje, né? Então, se você vai comemorar o Dia das Mães, não necessariamente quem perdeu a mãe pela morte ou porque foi adotado, quem foi adotado e perdeu a mãe, pode ter duas, por exemplo, ou quem está convivendo com o pai, está sob a guarda do pai, e aquele que é criado pela namorada ou pela mulher do pai, enfim, todas podem assumir papéis de mãe e serem homenageadas no Dia das Mães. A vovó que cuida quando não tem mais a mãe, enfim, ou todas elas juntas também. Cabe ainda falar, vou voltar aqui, não tem mais nenhum slide, mas voltar a falar do preconceito que existe à constituição familiar, que não é aquela tradicional. Há ainda famílias que acham que a composição é pai, mãe e filhos biológicos, e que as outras famílias não devem ser consideradas. A questão da adoção, eu acho que é mais entendido, né? Ela está sendo discutida aí na novela das 9. Mas existe hoje os casais do mesmo sexo e que causam, às vezes, um estranhamento na escola, né? É preciso que a escola trabalhe esses preconceitos e que passe às famílias essa nova forma democrática de que todos são pais ou mães, né? Se tem duas mães, se tem dois pais, nós não temos que discutir as questões familiares dos outros, nós temos que discutir as nossas questões familiares, os nossos problemas. A prática educativa na educação infantil. Essa é a nossa 8ª unidade, né? Como deve ser a prática educativa na educação infantil atual? Nas 4 primeiras unidades, nós vimos toda a história da educação infantil que está centrada na escola nova. E a educação infantil, ela surge, ela é possível, ela se torna possível trabalhar com crianças pelos pressupostos da escola nova. Então, a gente ainda vê muitos autores, né, do próprio Frobel, do Pestalozzi, do século XIX, os dois, Frobel e Pestalozzi do século XIX, e os precursores da escola nova no século XX, Dewey, Montessori, Freinet, de Crowley e outros que nós não trabalhamos aqui, tem outras ainda que contribuem para a educação infantil. Mas a concepção da escola nova, ela hoje é ultrapassada. Nós pensamos numa prática educativa atual com alguns pressupostos que vão além da escola nova. Por exemplo, a concepção da escola nova entendia como práticas pedagógicas uma idealização da criança, considerando que ela tudo pode e que ela sabe tudo. E por isso ela pode se educar, ela tem que ser motivada, estimulada, e que isso garante a aprendizagem dela. Essa concepção é centrada na criança. A criança é a protagonista. A criança é ela que sozinha se autoeduca. Ela é ativa, ela tem uma série de questões envolvendo. Muitas delas, como essa que a criança deve ser ativa, nós continuamos com ela. Que tem que motivar, que tem que atender ao interesse da criança, nós continuamos com ela. Que deve se desenvolver através das brincadeiras. Nós ainda não fazemos isso, mas é extremamente necessário, sabemos que tem que fazer. Mas havia uma ideia que hoje a gente desconsidera,
achava-se que não devia ensinar, ter atividades específicas, ter objetivos de aprendizagem, objetivos conteudísticos na educação infantil. Eram só atividades lúdicas e desafiadoras. Hoje não. Hoje a concepção muda. Nós temos uma concepção de criança, inclusive, diferente da Escola Nova. A Escola Nova pensava numa criança como um ser biologicamente que tinha seu tempo, diferente do tempo adulto, com peculiaridades nesse tempo de criança. Hoje, a concepção de criança vai além. Nós vemos a criança situada, uma criança localizada como ser social, histórico, inserido na cultura e um cidadão de direitos. Principalmente no Brasil, nós temos que estar muito atentos a essa concepção de criança, porque nós somos formados tanto para trabalhar pedagogicamente com crianças de classes privilegiadas, como crianças de outras classes sociais que não são tão privilegiadas assim, classes médias, classes baixas, onde o poder aquisitivo não possibilita algumas regalias que outras classes mais abastadas permitem, né? Então, há uma questão cultural diferenciada entre as crianças em relação às suas classes sociais, inclusive as experiências. Se a criança brinca de faz de conta, quer entender o que a rodeia no seu mundo, no mundo à sua volta, uma criança de favela tem um mundo diferente de uma criança, às vezes no mesmo espaço físico, como se nós considerarmos o Morumbi em São Paulo. Nós temos uma favela ao lado das casas, né, não são casas, as dimensões mais suntuosas da cidade, e ao lado uma favela, hoje já com muitos projetos sociais, uma favela até bem trabalhada, né, vamos dizer assim, mas ainda recheada de elementos nocivos à educação das crianças, mas que estão lá presentes. Então, de repente, brincar de bandido, de bala perdida, faz parte do universo dele. E nós temos que entendê-los. E saber como educá-los, puxá-los para algumas regras mais universais ou mais éticas, né? Que talvez eles não tenham. Apesar que, às vezes, 90% das pessoas da favela, ou 99%, são honestíssimas. Só que quem domina é esse 1 ou 10% de habitantes da favela, né? Outra questão super importante na prática educativa atual é que não consideramos só a criança protagonista. Aluno e professor são sujeitos. O aluno, por ser ativo, por ter que realizar, ter que aprender fazendo, que foi uma das bandeiras da Escola Nova, que a gente acha que é isso mesmo. O aluno tem que fazer, tem que aprender fazendo, tem que aprender passeando, saindo do espaço da sala de aula. Mas a gente tem que pensar num professor mediador entre a criança e a aprendizagem. Ela sozinha, ela não dá conta. Há que se aproveitar muito mais as possibilidades da criança se o professor estiver atento às aprendizagens que ela pode, que a gente sabe que é possível, a gente sabe que essa possibilidade ela é ilimitada, mas que existe uma zona proximal para esse desenvolvimento. Então, o professor tem que entender o desenvolvimento infantil, nós já vimos isso nas primeiras unidades, e também vocês estão vendo em psicologia da aprendizagem quais são essas peculiaridades do desenvolvimento infantil. E a questão importantíssima para o professor é que ele tem que ter planejamento, organização de conteúdos curriculares, desde a creche, né, desde as crianças que vêm para a escola com meses, ter avaliação dessa aprendizagem. Crianças pequenas estão aprendendo, sim.
estão sendo estimuladas? Será que estão sendo estimuladas o suficiente? Será que não estão sendo estimuladas o suficiente? O quanto esse estímulo rendeu de progressos nesse processo de desenvolvimento infantil de bebês, por exemplo, né? Então, tudo isso, todo esse planejamento, alguns elaborados em forma de projetos, e quais as competências para a realização deles, eles vão além das atividades lúdicas e desafiadoras. Então, nós temos que, além de fazer essas atividades lúdicas desafiadoras, nós temos que estar com esses objetivos, com essa organização perfeita. É isso que eu tinha para dizer para vocês. Agora, se tiver algum presente, não me parece que tenha ninguém, então nós encerramos essa fala. Obrigada. Eu fico ainda aqui mais um pouco para aguardar se alguém entrar e responder algumas questões. Obrigada.